canal, o mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência. Duas Juízas, de Machado de Assis. Uma era a devoção de Nossa Senhora das Dores, outra era a devoção de Nossa Senhora da Conceição, duas irmandades de damas estabelecidas na mesma igreja. Qual igreja? Este é justamente o ponto falho do meu conto. Não posso lembrar-me em qual das nossas igrejas era. Mas, pensando bem, que necessidade há de saber-lhe o nome? Uma vez que eu diga aos outros e todas as circunstâncias do acontecimento, do caso, o resto pouco importa. No altar da esquerda, a entrada, ficava a imagem das Dores, e no da direita da Conceição. Esta posição das duas imagens definia até certo ponto a das devoções, que eram rivais. Rivalidade nestas obras de culto e religião não pode ou não deve dar de si senão maior zelo e esplendor. Era o que acontecia aqui. As duas devoções brilhavam de ano para ano, e que era tanto mais admirável quanto que o ardor fora quase repentino e recente. Durante longos anos, as duas associações vegetaram na obscuridade, e, longe de serem contrárias, eram amigas, trocavam obséquios, emprestavam alfaias, as irmãs de uma iam, com as melhores toiletes, às festas da outra. Um dia, a devoção das Dores elegeu para juíza uma senhora de Matilde, pessoa abastada, viúva e fresca, ao mesmo tempo que da Conceição punha à sua frente a esposa do comendador Nóbrega, de Romualda. O fim de ambas as devoções era o mesmo, era dar mais alguma vida ao culto, desenvolvê-lo, comunicar-lhe certo esplendor que não tinha. Ambas as juízas eram pessoas para isso, mas não corresponderam às esperanças. O que fizeram no seguinte ano foi pouco, e, ainda assim, nenhuma das devoções pôde dispensar os obséquios da congênere. Enfim, Roma não se fez num dia, repetiram as devotas de ambas, e esperaram. Na verdade, as duas juízas tinham distrações noutras partes, não podiam subitamente cortar por hábitos antigos. Note-se que eram amigas, andavam muita vez juntas, encontravam-se em bailes e teatros. Eram também bonitas e vistosas, circunstância que não determinara a eleição, mas agradou às eleitoras. Tão certo é que a beleza não é só um ornato profano, e, posto que a religião exija principalmente a perfeição moral, os pintores não se esquecem de pôr o arrependimento de Madalena dentro de belas formas. Vai-se não quando, de Matilde, presidindo a uma sessão de mesa administrativa da devoção das Dores, disse que era preciso cuidar seriamente de levantar a associação. Todas as companheiras foram do mesmo parecer, com grande contentamento, porque realmente não desejavam outra coisa. Eram pessoas religiosas, e, salvo a secretaria e tesoureira, viviam na obscuridade e no silêncio. As nossas festas, continuou de Matilde, têm sido muito descuidadas. Não vem quase ninguém a elas, e da gente que vem pouca é a de certa ordem. Vamos trabalhar. A deste ano deve ser esplêndida. Há de pontificar Monsenhor Lopes, estive ontem com ele. A orquestra deve ser de primeira qualidade, podemos ter uma cantora italiana. E foi por diante a juíza, dando os primeiros lineamentos do programa. Em seguida, adotaram certas resoluções, alistar novas devotas, e de Matilde indicava às suas amigas da alta sociedade fazer entrar as anuidades atrasadas, comprar alfaias porque, ponderou a juíza, não é bonito estarmos a viver de coisa interessante. 15 dias depois, ou 3 semanas, quando muito, a outra devoção celebrava uma sessão da mesa administrativa em que de Romualdo exprimia iguais sentimentos, propunha uma reforma análoga, espertava o espírito religioso das companheiras para o fim de celebrar uma festa digna delas. De Romualda também prometeu fazer entrar um certo número de devotas abastadas e briosas. Dito e feito. Nenhuma nem outra das duas juízas deixou de cumprir o prometido. Era uma ressurreição, uma vida nova, e justamente o fato da vizinhança das duas devoções serviu-lhes de estímulo. Ambas souberam dos planos, ambas tratavam de levar a cabo os seus com mais particular fulgor. De Matilde, que a princípio não cuidava daquilo principalmente, daí a pouco não pensava em mais nada. Não rompeu com outros hábitos, mas não lhes deu mais do que se dá um costume. O mesmo acontecia de Romualda. As duas associações estavam contentíssimas, porque, em verdade, a maior parte das devotas não eram só de nome. Uma delas, pertencente à devoção das Dores, que supunha continuar a antiga troca de serviços, lembrou que se pedisse não sei o que a outra devoção. De Matilde repeliu com desdém, não, antes vendamos a última joia.
A devota não compreendeu bem a resposta. Era digna e espartana, mas pareceu-lhe que, em matéria de religião, a confraternidade e a caridade eram as primeiras leis. Entretanto, achou bom que todas se obrigassem ao sacrifício, e não tornou ao assunto. Ao mesmo tempo, dava-se na devoção da Conceição análogo incidente. Dizendo uma das irmãs que de Matilde trabalhava muito, acudiu de: eu saberei trabalhar muito mais. Era claro que a rivalidade e o despeito ardiam nelas. Por desgraça, tanto o dito de uma como da outra correram o mundo, e chegaram ao conhecimento de ambas. Foi como lançar palha ao fogo. De Romualda bradou em casa de uma amiga, vender a última joia. Talvez ela já tenha suas empenhadas. E de Matilde, creio que trabalhe mais do que eu, mas há de ser de a festa das dores foi realmente bonita, muita gente, boa música, excelente sermão. A igreja estava tomada com um luxo desconhecido dos paroquianos. Alguns entendidos da matéria calcularam as despesas e subiram a um algarismo muito alto. A impressão não se restringiu ao bairro, foi a outros. Os jornais deram notícia minuciosa da festa, e o trouxe o nome de Matilde, dizendo que a esta senhora era devido aquele esplendor. Folgamos de ver, concluía aquele órgão religioso, folgamos de ver que uma senhora de tão superiores qualidades emprega uma parte da sua atividade no serviço da Virgem Santíssima. De Matilde mandou transcrever a notícia nos outros jornais. Não é preciso dizer que de Romualda não foi à festa das dores, mas soube de tudo, porque uma das zeladoras foi espiar e contou-lhe o que houve. Ficou passado e jurou que havia de meter de Matilde num chinelo. Quando, porém, leu-nos, a irritação não teve mais limites. Não todos os nomes feios, mas aqueles que uma senhora educada pode dizer de outra. Esses disse os de Romualda falando da juíza das dores, pretensiosa, velhusca, tola, intrometida, ridícula, namoradeira, e poucos mais. O marido procurava quietá-la, mas, Romualda, para que a diva se irritasse tanto assim? E batia o pé, amarrotava a folha que tinha na mão. Chegou ao extremo de dar ordem para não receber mais mas a ideia de que podia merecer da folha alguma justiça, quando chegasse a festa da Conceição, fê-la retirar a ordem. Dali em diante, não se ocupou de outra coisa, senão de preparar uma festa que vencesse a das dores, uma festa única, admirável. Convocou as irmãs, e disse-lhes francamente que não poderia ficar abaixo da outra devoção, era preciso vencê-la, não igualá-la, igualá-la era pouco. E toca a trabalhar na colheita de donativos, na cobrança de anuidades. Nas últimas semanas, o comendador Nóbrega quase não pôde ocupar-se de outra coisa, senão de ajudar a mulher nos preparos da grande festa. A igreja foi amada com uma perfeição que excedia da festa das dores. De Romualda, a secretaria, e duas zeladoras não saíam de lá, viam tudo, falavam de tudo, corriam tudo. A orquestra foi a melhor da cidade. Estava de passagem um bispo da Índia, alcançaram dele que pontificasse. O sermão foi incumbido a um beneditino de fama. Durante a última semana trabalhou a imprensa, anunciando a grande festa. De Matilde caiu em mandar para as folhas algumas mofinas anônimas, em que arguía a juízo da Conceição de ser dada charlatanice e inveja. Respondeu de Romualda, também anonimamente, algumas coisas duras. A outra voltou à carga, e recebeu nova réplica, e isto serviu ao esplendor da festividade. O efeito não podia ser maior. Todas as folhas deram uma notícia, embora curta, um longo artigo, dizendo que a festa da Conceição fora das melhores que se tinham dado no Rio de Janeiro, desde muitos anos. Citou também o nome de Romualda como de uma senhora distinta pelas qualidades de espírito, como digna de apreço e louvor pelo zelo e piedade. Ao seu esforço, concluía a folha, devemos o prazer que tivemos no dia 8. Oxalá muitas outras patrícias possam imitá-la. Foi uma punhalada em de Matilde. Trocaram-se os papéis, ela agora que deitava a outra os nomes mais cruéis e de um vocabulário elegante. E jurava que a devoção das dores não ficaria vencida. Imaginou então umas ladainhas aos sábados e contratou uma missa especial aos domingos, fazendo anunciar que era a missa aristocrática da paróquia. De Romualda respondeu com outra missa, e uma prática, depois da missa. Além disso, instituiu um mês de Maria, e convidou a melhor gente. Esta luta durou uns 2 anos. No fim deles, de Romualda, tendo dado à luz uma filha, morreu de parto, e a rival ficou só em campo. Vantagem do estímulo. Tão depressa morreu a juíza da Conceição como a das dores sentiu afrouxar o zelo, e já a primeira festa esteve muito aquém das anteriores.
A segunda foi feita com outra juíza, porque de Matilde, alegando cansaço, pediu dispensa do posto. Um paroquiano curioso tratou de indagar, se além das causas de estímulo religioso, alguma outra houve, e veio a saber que as duas damas, amigas íntimas, tinham tido uma pequena questão, por causa de um vestido. Não se sabe qual delas ajustara primeiro um corte de vestido, sabe-se que o ajuste foi vago, tanto que o dono da loja imaginou ter as mãos livres para vendê-lo a outra pessoa. A sua amiga, disse-lhe a outra, já que esteve e gostou muito dele. Muito. E quis até levá-lo. Quando a primeira mandou buscar o vestido, soube que a amiga o comprara. A culpa, se havia, era do vendedor, mas o vestido era para um baile, e no corpo de outra fez maravilhas. Todos os jornais o descreveram, todos louvaram o bom gosto de uma senhora distinta, etc. Daí um ressentimento, algumas palavras, frieza, separação. O paroquiano, que, além de boticário, era filósofo, tomou nota do caso para contá-lo aos amigos. Outros dizem que era tudo mentira dele, fim.